Olá pessoal, tudo bem? Você já se perguntou de quais maneiras o ser humano se organiza econômica, social e culturalmente? Você já se perguntou as relações que existem entre a organização social, a organização econômica e cultural de uma sociedade e a gestão e administração das escolas e instituições de ensino dessa mesma sociedade? Para essas e outras questões, fiquem aqui no canal Educação em Curso. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Mário e esse é o canal Educação em Curso. Este é o primeiro vídeo de uma série de vídeos que nós vamos fazer abordando as formas de gestão e administração escolar. Para tanto, nós vamos fazer da seguinte maneira: nós vamos fazer um breve apanhado histórico das relações de produção e trabalho e das formas de administrar empresas de forma geral, e vamos relacionar com as formas de gestão e administração de escolas no decorrer da história. Também vamos falar ainda nesse vídeo sobre modelos de gestão escolar e posteriormente nós vamos falando especificamente nos outros vídeos sobre os segmentos que existem dentro da administração e da gestão de uma escola, como a coordenação, secretaria, direção, professores e a comunidade escolar de forma geral. Dessa forma, nós podemos pensar que, desde o início da existência humana, quando o ser humano ainda era nômade, caçador e coletor, não tinha moradia fixa, até quando o ser humano desenvolve práticas de agricultura, a pecuária se torna sedentário, ou seja, entre os períodos paleolítico e neolítico, o ser humano já se organizava de alguma forma para poder efetuar aquelas atividades cotidianas que iriam garantir sua sobrevivência. Em um determinado momento, com o desenvolvimento da agricultura e da pecuária e a sedentarização, vão surgindo núcleos de povoamento que vão desenvolvendo formas mais complexas de trabalho, de produção, de conhecimento, de tecnologia. Então surge a metalurgia, a tecelagem, formas de fazer instrumento, equipamentos. Os animais começam a ser utilizados para transporte. Então, nós temos o surgimento de grandes civilizações, principalmente no que nós chamamos da Idade dos Metais. E aí surgem civilizações no Oriente Médio, na África, no Oriente de forma geral, na China também, né? Então, essas grandes civilizações, elas já desenvolvem áreas do conhecimento de forma rápida e muito intensa. E com certeza esse desenvolvimento está relacionado já a um processo de educação também. Só que agora não era mais a educação difusa que era praticada no Paleolítico e muitas tribos praticam até hoje, que é aquela educação onde todos da comunidade aprendem tudo basicamente da mesma forma. Com o surgimento das grandes civilizações, como Egito, Mesopotâmia, Índia, China, a educação ela passa a ser organizada para atender às divisões sociais que essas sociedades têm. É aquela educação que nós chamamos de tradicionalista, que era feita em templos ou em residências para manter os costumes e tradições daquelas sociedades muito vinculadas ao viés religioso. Quando surgem as civilizações clássicas, Grécia, Roma, nós temos um questionamento acerca da educação e do conhecimento de forma geral. Surge a filosofia e a pedagogia. E aí a educação ela passa a ter um outro papel, não mais o tradicionalista, e sim o de questionar, de refletir. Então, nos ginásios e também nas residências, era propagada a ideia da formação integral do ser humano. Mas nem por isso os filósofos gregos eram a favor de uma educação igual para todos. Platão falava na distinção entre pessoas com alma de bronze, ou alma de prata, ou alma de ouro, na qual a educação deveria ser distinta para essas pessoas.
Entrando na Idade Média, pelo fato de ser um período, uma sociedade muito pautada pelo ideal religioso, em grande parte da população se volta à ideia do ensino pautado pela religião, nesse caso o cristianismo. Então os colégios, eles são muito voltados ao catolicismo e nós temos a proliferação de monastérios onde se estuda tanto as Sagradas Escrituras quanto outras áreas do conhecimento também. Então, a filosofia ela não é deixada de lado, mas ela é colocada a serviço da fé. Na era moderna surge o iluminismo, o renascimento, eles começam a surgir lá no século XV, XVI, né? Então nós temos uma mudança do pensamento e aí surgem escolas, instituições de ensino mais parecidas com o que nós temos hoje em dia, ou seja, mais parecidas com a ideia de escola que nós temos hoje em dia. Então nós temos lá a Revolução Industrial, a Revolução Francesa, falando de acontecimentos da Europa, né? Mas que influenciam uma parte muito grande do mundo, inclusive o Brasil. E esses acontecimentos trazem uma nova ideia de organização social e econômica. Essas novas formas de organização, elas trazem ideias diferentes de administração de empresas de forma geral e das instituições escolares. Por exemplo, antes da Revolução Industrial, as formas de trabalho, elas eram muito características por trabalhos artesanais em oficinas caseiras ou manufaturas. Mas a manufatura também eram feitas de forma basicamente doméstica ou em pequenas oficinas. Com a Revolução Industrial no século XVIII e a intensificação dessa revolução no século XIX, surge a ideia da fábrica, da indústria. Então, nunca se havia produzido tanto em tão pouco tempo para um mercado tão grande, um mercado global. Sendo assim, a energia a vapor provinda do carvão mineral, ela possibilita maior fluxo de mercadorias em menos tempo, com o uso das ferrovias, ou seja, o trem a vapor. O navio a vapor também possibilita esse deslocamento de mercadorias. E as pessoas que antes trabalhavam de uma forma doméstica, artesanal, manufatureira, agora vão trabalhar na fábrica. No entanto, essa transformação ela trouxe aspectos positivos e outros que não são positivos, né? Então, uma desigualdade social muito grande. Os trabalhadores eles foram perdendo a ideia daquilo que eles estavam produzindo porque eles começaram a fazer um trabalho extremamente específico em uma fábrica. E o índice de produção ele cresceu muito. E a administração do trabalho, ela mudou muito, porque na fábrica, na indústria, surge a necessidade do gerente, do diretor, surge a necessidade de cargos de administração e gestão. No entanto, ainda as formas de trabalho eram muito precárias no século XIX e início do século XX. Sem direitos trabalhistas, os administradores, eles usavam até de violência contra os funcionários, não havia nenhuma lei que protegesse os trabalhadores. No início do século XX, na gestão de empresas, na administração, o Henry Ford, dono de uma fábrica de automóveis, ele tem a ideia de fazer a linha de montagem, que seria uma esteira onde cada funcionário cumpriria apenas uma etapa do processo de produção de determinado bem. Dessa forma, com o Fordismo, também com o Taylorismo, nós temos uma ideia de uma produção em larga escala, onde o funcionário ele executaria uma função única dentro daquele processo. Mas nós temos outros modelos, por exemplo, no Japão o Toyotismo tinha uma ideia diferente, onde os funcionários poderiam aprender várias tarefas a serem exercidas dentro da empresa. Baseado nesse ideal de alta produção, a escola, ela ainda no início do século XX tem uma característica do conteudismo, a característica da centralização na figura do diretor, na centralização das tomadas de decisão em uma ou duas figuras dentro da instituição. Conforme tem mudanças na gestão e administração das empresas no século XX, surgem outras formas de administração de empresas no século XX e XXI,
as escolas também vão passando por transformações. Nós temos mudanças no mundo do trabalho, no mundo cultural, social e, obviamente, da educação também. Por exemplo, no início do século XX, surgem modelos de educação pautados pelo ideal anarquista, aonde as escolas autogestionárias elas não têm praticamente hierarquia. Ninguém exerce uma autoridade sobre ninguém. As decisões são tomadas por todos de forma coletiva. Dessa forma, então, nos séculos 20 e 21, tem surgido diversos modelos de gestão e administração de escola que têm acompanhado as mudanças e transformações da sociedade, da economia e da cultura de forma geral. Com isso, nós tivemos, por influência do movimento da nova escola, por exemplo, que surge nos Estados Unidos, sob liderança de John Dewey, vários modelos de gestão e administração de escola que buscam uma maior democracia e participação da comunidade escolar. Influências de métodos de ensino também como pedagogia Waldorf, método Montessori, escola da ponte, o construtivismo, eles têm trazido novas ideias e propostas de gestão e administração escolar. Então nós temos modelos interpretativos, onde a gestão da escola ela não estabelece objetivos fixos no início do ano letivo. É mais importante como a escola constrói o seu cotidiano do que, na verdade, os objetivos finais. O objetivo ele vai acontecendo no dia a dia, no modelo interpretativo. A escola ela interpreta o cotidiano para estabelecer as suas metas. Nós podemos ainda destacar escolas que usam o modelo democrático participativo, no qual existe a hierarquia entre os cargos, existe o planejamento anual com objetivos claros e específicos. No entanto, essas decisões elas são tomadas de forma coletiva, tanto para realizar o planejamento, quanto para estabelecer metas e objetivos que serão alcançados no decorrer do ano letivo. Sendo assim, toda a comunidade, envolvendo pais, professores, diretores, coordenadores, todos participam da tomada de decisões. Dessa forma, podemos pensar em algumas questões. Por exemplo, não existe um modelo de gestão que vá servir para todas as escolas em todos os lugares do mundo e do Brasil. Da mesma forma, podemos pensar que a existência de novos modelos e propostas de gestão e administração escolar não anula o que já havia sido feito. Então, há uma coexistência de modelos de gestão e administração escolar na nossa sociedade. E nessa coexistência existem vários cargos, funções e profissionais que participam do cotidiano. E esse será o tema do nosso próximo vídeo. Nós falaremos sobre as funções que desenvolvem os profissionais e personagens do cotidiano escolar. Os funcionários da secretaria, o diretor, o coordenador, o papel do professor, da família, da associação de pais e mestres, do grêmio estudantil. Não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal, curtam e compartilhem o nosso vídeo e aguardamos vocês no nosso próximo vídeo. Um abraço.